pessoal! Então hoje nós teremos mais uma aula de literatura infantil. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, curta a nossa aula de hoje. Se deseja receber as próximas notificações, então já aperta aí no sininho para receber as próximas aulas, tá ok? Então hoje, o tema da nossa aula de hoje é a narrativa para crianças. Pega logo seu caderninho e um lápis para que você já possa fazer seus registros, né, dessa aula de hoje, ok? Então, a narrativa é mais agradável ao espírito infantil, ela chama muito mais a atenção da criança. Com relação às falas e aos pensamentos das personagens, a melhor apresentação é através do discurso direto. Isso significa que a necessidade do diálogo predomina no conto, pois ele atualiza a cena, presentifica os fatos e envolve mais facilmente o leitor e o receptor. Quem não se deparou com uma criança que chama a atenção e que adora quando naquela historinha o narrador vai retratando aquela história, mas também onde é esse diálogo, a fala desses personagens, isso é essencial e chama com certeza muito mais a atenção dessa criança, né? Quando há esse discurso direto, porque ele é mais incisivo, ele é mais curto e que é mais apropriado a essa criança. Por isso, se for bem feito, numa linguagem realmente oral e adequada às características dos personagens e à situação, o diálogo dá um grande realismo à cena, né? Por isso, se esse diálogo é bem feito, né, quando há aí a interpretação de vozes, desses diálogos, representando cada um desses personagens, apresentando essas características de cada personagem, isso vai dar a criança vai se sentir ali viva, entrar dentro daquela história, né? Se situar dentro daquela história. Inclusive, muitos autores, até por conhecerem o valor do diálogo, eles usam até o apelo ao leitor, fazendo perguntas, supondo respostas, técnicas interessantes para as crianças. Alguns desses livrinhos, muitas vezes, apresentam perguntinhas do que está acontecendo ali na história. Ele vai dialogando, o escritor, o narrador vai dialogando com a criança durante a leitura, né? Fazendo perguntas à criança durante aquele processo, justamente por perceber que esse diálogo é fundamental, né? É muito importante para chamar a atenção e fazer com que essa criança se situe e entre dentro dessa história. As questões relacionadas aos personagens, elas são também muito importantes. O número de personagens, o aparecimento deles, as oposições, suas características, as características desses personagens, os pontos importantes deles, né, dentro do conjunto da obra, é fundamental para despertar esse interesse, né, para fazer com que a criança compreenda esse diálogo, essa narração, esse discurso ali dentro, a história por si. Mas é importante destacar que a classificação das personagens sempre devem ser planas, simples, sem grande complexidade. Não dá para colocar as situações ou falas complexas desses personagens. É claro que o desenvolvimento de uma história para crianças será com certeza diferente de uma história para adultos, né? Com certeza. É claro que a criança vem se acostumando aos poucos com os processos narrativos da televisão, do cinema, mas nestes as imagens e outros processos ajudam a criança mais facilmente a se adaptar com as mudanças mais complexas dos planos narrativos, né? Então, mesmo sendo a televisão ou
ou cinema, aparecendo narrativas mais complexas, né? As imagens, a audição, todos os efeitos que são colocados ali ajuda a criança a ir compreendendo mais um pouco daquela história. É diferente no livro, eles precisam ser mais diretos, os personagens precisam ser mais planos, ter atuações mais simples, principalmente quando a criança é muito pequena. Por isso que vários processos usados num romance para adultos não podem ser empregados numa obra literária infantil, pois isso não pode não ser acessível a essa criança, né? Isso pode se tornar inacessível para ela. Sendo assim, a narrativa precisa ser linear, com tempo cronológico, né? Um tempo curto, uma história que não seja complexa, não é um tempo psicológico, né? Não é acontecimentos psicológicos ali. Situações que aconteceram há tempo depois, ou fazendo um paralelo, fazendo flashback de acontecimentos. Não, elas precisam ser linear, uma coisa sucedendo a outra. Não podem acontecer nem cenas paralelas, né? Precisam ser histórias de narrativas bem lineares, né? Bem iguais, sucessivas, para que essa criança possa ir compreendendo, né, esse processo da história, os acontecimentos dessa história. Os recursos narrativos mais adequados à criança costumam formar o conto ou o romance de ação, nos quais predomina a intenção de distrair, sem outro compromisso, a não ser o de narrar uma história interessante. Né? O objetivo ali é apenas narrar uma história interessante, divertida, que distraia essa criança. Mas essa história interessante, um ponto principal é que ela precisa ter um desfecho feliz, ou seja, um final feliz. Esse é um requisito essencial, sobretudo para crianças mais novas. Se um adulto, por exemplo, é capaz de ler um livro ou assistir a um filme que acabe mal e gostar mesmo assim, pelo puro aspecto artístico ou por tratar apenas por situações de vida real, com a criança não é assim. Normalmente a criança ela vive a história, identifica-se com os personagens e um final desagradável aí iria ferir inutilmente, sem necessidade. Qual a necessidade de fazer com que essa criança fique ali sofrida, frustrada pelas personagens que ela tanto se apaixonou, que ela tanto se envolveu ali dentro da história? Não há por que fazermos isso, frustrar essa criança dessa maneira. Não temos interesse de fazer a criança sofrer. Essa questão, no entanto, é cultural, né? Pois na França não há grande preocupação com relação a esses aspectos e muitas são as histórias que acabam mal. Mas Maria Antonieta Antunes Cunha, ela deixa bem claro não vê nenhuma vantagem em cultivar a infelicidade, principalmente de uma criança. Isso não significa que tudo deve ser a mais perfeita felicidade, mas que todos os acontecimentos, mesmo os acontecimentos ruins, eles possam ter um desfecho feliz, né? Eles possam fazer com que a criança ela possa perceber que aqueles acontecimentos ali, eles foram superados, né? Mesmo aquele acontecimento que às vezes a bruxa que entregou a maçã para a Branca de Neve caiu lá desmaiada, parecendo que estava morta, foi levada lá no caixão, porém chegou um príncipe que a beijou e a maçã caiu fora e ela retornou e viveu novamente, e eles foram felizes para sempre. Sempre tem um desfecho feliz, independente dos acontecimentos que ruins ou sofridos que aconteçam durante a história, é importante que ele esteja um desfecho feliz, para não frustrar essa criança. Pois a amargura não deve ser desenvolvida no espírito infantil.
não temos esse objetivo. Então é importante se ver bem a história e os acontecimentos dessa história. E agora, mais do que nunca, perceber a importância que essas narrativas têm, né? Quantas narrativas desses contos clássicos, mas em tantos outros, onde o narrador ele possui uma linguagem direta, linear, né, de acontecimentos sequenciais, em que há também diálogo, né? E a forma como é contada, as características desses personagens, digamos assim, a qualidade com que o leitor dessa criança, né, conta para ela, envolvendo os personagens, dando essas características próprias desses personagens, vai fazer toda a diferença para que essa criança se apaixone pela leitura e se apaixone pelos livros que estão sendo ali apresentados para ela. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido essa importância da narrativa, né? Esses textos narrativos que precisam estar ali dentro do mundo infantil, né? E a presença desse diálogo, né? Especialmente também aqueles livros que apresentam, onde o narrador também dialoga, né? Faz perguntas ao leitor, né? Para que a criança ali ela entre também dentro daquela história. E aí não deixa de contar a importância desse leitor, que traz à tona, né, essas características desses personagens para a criança. Então vamos lá, vamos levar esses livros para as nossas crianças e vamos cada vez mais incentivá-las a estar ali lendo, a estar trazendo a leitura para ela e apresentando esse mundo literário cada vez mais perto e fascinante para a criança, porque quanto mais cedo ela se fascina por esse mundo literário, mais essa criança vai se desenvolver e isso vai contribuir positivamente para a aprendizagem dela e para o desenvolvimento dela. Tá ok? Valeu! Lembrando, se você não curtiu a aula, curte agora. Tá ok? Se inscreve no canal. Valeu, até a próxima aula. Obrigada. Beijos.